Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, vou fazer uma análise técnica do mercado de ações para o dia 2 de junho de 2015. A análise vai ao ar todos os dias antes das 7 horas da manhã, né? Até 3 horas antes de começar o pregão. Então, começando aqui com o Ibovespa, no dia 1º de junho, subindo 0,51%, e a gente volta para aquela análise, a análise que já foi feita aqui nos últimos dias. O Ibovespa estava buscando essa região de suporte, já estava dentro aqui dessa região de suporte, entre os 50% e os 618 de Fibo, entre essa região aqui. Eu tenho que o primeiro fundo foi formado aqui por volta do dia 30 de janeiro, o segundo fundo aqui por volta do dia 13 de março. Eu traço uma reta unindo esses dois últimos fundos e aí eu tenho uma linha de tendência de alta, um LTA. Então essa linha de tendência de alta serve como região de suporte para os preços. E além disso eu tenho essa linha aqui, essas retrações de Fibo, que também servem como suporte para os preços. As retrações de Fibo são usadas por mim de uma forma diferente. Eu começo a traçar as retrações entre o último topo e o primeiro fundo antes do rompimento da média. Então o rompimento aconteceu aqui no dia 17 de março e o último fundo foi aqui. Por isso que a retração está aqui entre 53.150 pontos e 52.000 pontos aproximadamente. Então a gente ingressa numa região de suporte. Obviamente que as compras agora começam a ficar mais interessantes, porém são compras de curto prazo, porque se o Ibovespa voltar a subir, a partir de agora romper, né, violar a máxima de cada dia, nesse caso aqui violar a máxima dos 53.232, pode abrir espaço para um repique, e esse repique deve buscar aqui a região dos 54.200 pontos aproximadamente. Então, se houver esse repique, aqui deve ter uma nova pressão vendedora. Então, de olho aqui porque as compras são mais arriscadas. Porém, a cada violação da máxima do dia anterior, abre espaço para um repique. Vou falar também de dólar, juros, Petrobras e Vale. Dólar futuro no dia 1 de junho aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom, teve uma alta, né? O dólar teve essa alta aqui de 0,48%, segue dentro dessa trajetória de alta. Se você está me acompanhando, sabe que eu tracei as expansões de Fibonacci para o dólar, o que vai levar esse mercado lá para os 3,30 aproximadamente, né? Isso aqui, lá para os 3,36 por ali, que dá a expansão de 168 de Fibo, uma onda 1 de Elliott, onda 2 e onda 3. Então a tendência do dólar é uma tendência de alta e se o dólar voltar a cair, tem tudo para respeitar essa região aqui dos 3,120 aproximadamente, 3,12. Só fica o vendedor do dólar se essa região for perdida. Enquanto isso, a tendência de alta, principal suporte e principal stop aqui do dólar, abaixo dos 3,01. DI de um dia F17. Próximo mercado aqui, juros futuros, lateralizando, né? Deixa eu colocar aqui o gráfico. Não está atualizado aqui. Esse sim é o gráfico correto, desde o dia F21, mais líquido, segue aqui na trajetória descendente. Se perder aqui os 12,24, eu começo a abrir posições na prefixado, nos juros prefixados. Então, tesouro prefixado pode ser meu próximo destino. Atenção aqui, porque se perder aqui, eu já começo a pensar em prefixar os juros, porque eu posso ter aí uma tendência de baixa para os próximos meses ou semanas. Então, juros, tendência de baixa. Petri 4, primeira ação aqui para comentar, estava dentro de uma tendência de alta, recuou, né, desde esses últimos topos aqui, está se segurando aqui por volta desse suporte, já me gerou dois stops aqui, como day trade, né? Eu estava tentando aqui comprar um day trade para pegar uma queda mais forte aqui da Petrobras, não sei se isso vai acontecer hoje, mas a perda aqui dos
12,25, a mínima de ontem, dia 1º de junho, gera uma venda alongada novamente para mim. Óbvio que quem está vendido aqui desde o dia 26 de maio, quando perdeu essa mínima em 12,72. O mercado da Petrobras aqui, o gráfico está lateralizando, não gerando aqui uma forte definição, mas a Petrobras é assim, fica durante muito tempo lateralizando e depois faz um movimento forte. Então, o suporte da Petrobras, numa tendência de baixa, um suporte fraco é esse aqui, 12,25. Principal região de resistência, esse topo intermediário acima dos 13,65. O viés da Petrobras é um viés baixista, porém se ela voltar a subir e romper aqui os R$13, eu já começo a pensar em compras novamente. Enquanto isso, muito arriscado e a gente segue dentro da operação. A Vale do Rio Doce abriu uma venda alugada no dia 1º, quando perdeu aqui os 16,76, porém a venda mais conservadora fica aqui abaixo dos 16,45, que é esse último fundo. Vale do Rio Doce tentando fazer uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 de Elliott. Então, bastante atenção porque o viés pode ficar muito mais baixista nos próximos dias. Principal região de suporte, principal região de resistência está aqui acima dos 17,83, esse último topo aqui. Principal região de suporte continua aqui abaixo desse último fundo em 16,45. A ação que eu tinha aqui, que eu comentei para você para comprar, era a Anime 3, na violação dos 21,70. Essa ação não foi comprada, então eu continuo observando aqui. A ação não foi comprada porque não violou a máxima dos 21,70. Vou aproveitar esse vídeo para falar das ações das pessoas que me mandam e-mail, né, que pedem para comentar as ações. Então o EG 3 está em tendência ainda de alta, segundo o meu método. Se eu estivesse comprado, eu colocaria um stop aqui abaixo dos 16,88, que é esse último fundo. Então, por isso que eu coloco o stop aqui, porque se perder esse último fundo, a tendência começa a virar de uma tendência lateral altista para baixa. A Suzano também segue dentro de uma tendência de alta, embora tenha essa queda aqui de 2,34%, mas a tendência é de alta. A gente segue dentro dessa operação. A principal região de suporte está aqui abaixo de 14,85, que é o último fundo. Então, não sabe ainda dessa operação. Fibra 3 foi uma operação aqui que gerou stop na perda aqui dos 42,72. Opa, não gerou stop, né? Porque a mínima foi 42,72, a mínima daqui foi 42,79. Então, só falei isso para você lembrar que o stop estava aqui abaixo dos 42,72 e a fibra segue dentro, embora tenha essa queda aqui, a fibra é dentro da tendência de alta e a gente segue dentro do papel apostando em mais altas, principalmente se violar essa máxima em 44,17. Então dentro também de fibra 3. Embraer, a compra foi realizada aqui nesse dia, depois a gente teve aqui um recuo. Pelo meu método não tinha gerado nova compra. Eu falei também que se você tivesse de olho nessa operação, a compra seria na violação dos 24,58. Não foi comprada aqui na violação dos 24,58, porque não violou. E a gente segue de fora, não gera uma nova compra. Banco do Brasil, sigo vendido nessa operação, já pensando em encerrar a venda. Já estou subindo agora minha ordem de saída aqui para cima dos 23,50, a máxima dos últimos 2 dias. Então, Banco do Brasil, já estou de olho numa possível saída. O stop está sendo avaliado, reavaliado todos os dias, o stop de saída, o stop da venda alugada que eu fiz, e talvez até uma violação dos 23,03, a máxima de hoje, eu já consigo aqui sair dessa operação. A venda do Banco do Brasil foi feita aqui nesse candle, já chegou a bater aqui os 10%, então pelo alvo 10, a violação dos 23,03 gera saída para mim, talvez eu saia dessa operação. Então, é isso que eu tenho para falar, muita atenção aqui, o mercado já caiu muito, né? Então a gente já começa a ver algum tipo de divergência, por exemplo aqui Banco do Brasil, fundo abaixo do fundo anterior, intermediário, e fundo acima do fundo anterior, o que já é uma fraqueza dentro dessa tendência de baixa. Siderúrgica Nacional, CSNA 3, também a gente já começa a ver uma certa fraqueza da tendência. Obviamente que isso aqui abre espaço para algum tipo de repique.
A TIMP3 segue aqui dentro de uma tendência de alta. Se você está me acompanhando, viu que eu falei que tinha essa LTB aqui na TIMP. A LTB foi rompida, gerou aqui uma compra no dia 21 de maio, depois recuou, mas o stop estava aqui abaixo dos 18,75, houve o recuo e agora a TIMP está tentando romper esse último topo aqui em 9,60. Tem tudo para romper. A ação segue em busca aqui de um pivô de alta, uma mudança de tendência no gráfico diário. Eletropaulo é uma ação que eu estou acompanhando aqui, né? Então uma alta aqui de 2,87 esse dia 1º de junho, segue dentro aqui da sua tendência de alta e até agora voltando aqui para os 80% de lucro. Comentar aqui a Oi BR4, também pedida aqui nos comentários. Oi BR4 teve uma queda nesse dia 1º de junho de 7,78%. Se você conhece meu método, a compra da Oi BR4, a primeira compra foi aqui, né, no dia 7 de maio de 2015, o stop fica aqui abaixo dos 5,63. Quem fez essa compra está comprado até agora com 6% de lucro. Então, aqui é compra, né? Então, 6% de lucro e nada a se fazer, não gera nenhum tipo de saída, está dentro de uma tendência de alta. Eu tenho uma LTA formada, então dá para traçar uma LTA desde esse último fundo até esse próximo fundo aqui, tem essa LTA. Então a gente segue só observando o IBR4 e o IBR3. A IBR3 segue dentro do mesmo esquema e a tendência é de alta ainda, embora tenha essa queda. Só fica o vendedor ou saio da operação se perder a média aqui como suporte por volta dos 6,28. Então, bastante atenção aqui ao IBR3, o IBR4. O Alexandre me pediu uma análise aqui do Tupi3. Eu não sei se ele viu lá no YouTube, porque às vezes a análise não tem como eu responder. Então, onde você comentou lá no YouTube, no vídeo que você comentou, às vezes eu faço a resposta e não consigo te marcar. Então, você não viu que eu respondi. Então, é sempre bom, se você comentou, dar uma passada lá no vídeo onde você comentou e ver se eu respondi essa mensagem. Se não, pede lá de novo, que às vezes passa batido. Mas Tupi3, eu falei, né, que no gráfico mensal tinha o suporte na mínima de cada mês por volta dos 16,42. Então, enquanto não perde aqui os 16,42, para mim não tem por que eu sair dessa operação aqui. 16,42 é essa última mínima daqui. Então a ação ainda não perdeu, subiu aqui, né? Ontem, quer dizer, caiu 0,17, mas deixou um candle comprador. A violação dessa máxima de 17,33 pode até gerar uma nova compra. Então, o Tupi3 para mim só gera saída se perder os 16,42 esse último fundo. Então é isso, vou finalizar a análise por aqui. Se você gostou, clica aqui em gostei, vai no YouTube, coloca lá inscrever-se, né? Toda vez que eu fizer um novo vídeo você vai ter acesso. Então é isso, até o próximo vídeo.